Está dando para ouvir? Vocês querem microfone? Não. É melhor? Quem está lá no fundo, será que vai ouvir? Quem está aqui, ó. Eu posso falar no microfone, se for o caso. Pode? Então, meus irmãos, peço perdão porque eu saí cedo da minha casa, mas tive um problema com o carro no meio do caminho. E aí, atrasou, mas graças a Deus consegui chegar. Meus irmãos, nós estamos aqui na Terra, esta escola abençoada, na condição de aprendizes. Somos todos alunos. Aqui estamos para aprender a encontrar o caminho que leva a Deus. E Jesus veio nos ensinar as lições do seu Evangelho sublime, mostrando-nos a direção para o nosso Criador. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, cumprindo os desígnios de Deus, que são desígnios misericordiosos, centrados na sua justiça, que é justiça de amor, de bondade. Jesus veio para que nós possamos, dentro das nossas possibilidades, aproveitarmos a oportunidade de aqui estarmos, fazendo o melhor que esteja ao nosso alcance. Então, meus irmãos, estarmos aqui na Terra é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus, é um presente divino. Aliás, Paulo de Tarso, né? Em uma de suas epístolas, ele diz que a vida, que o dom gratuito de Deus é a vida. Então a vida é o dom gratuito de Deus. É um presente. É um presente que Ele nos dá. Então a reencarnação, meus irmãos, é a prova mais concreta da misericórdia de Deus. Porque é através da reencarnação que nós temos a possibilidade de reparar os nossos erros, as nossas faltas, de recomeçar a nossa caminhada e de refazer tudo aquilo que nós precisamos refazer. Tá? Então hoje, o tema é a reparação nos moldes da justiça divina. Estamos todos aqui, já falei, com esta finalidade de reparar os nossos erros. Mas nos moldes da justiça divina, que é a justiça de amor, de caridade, de benevolência. Não é justiça que pune, que cobra, justiça vingativa, como era no tempo de Moisés, antes de Jesus vir à terra. Moisés instalou no seu tempo uma justiça apoiada na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Porque o povo daquela época não conseguia entender como perdoar. Eles não estavam prontos para isso.
estavam, porque eles eram resultado de maus tratos, de violência, na escravidão egípcia. Então eles só conheciam isso, violência, maus tratos, né? Então eles não tinham ideia do que fosse o perdão. Então Moisés fez a coisa certa na sua época. Jesus veio e trouxe uma mensagem totalmente diferenciada. A mensagem de amor. E ele acrescentou aos 10 mandamentos ali, aquela frase que ele resumiu, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele acrescentou o amor aos inimigos. Porque o povo já estava mais ou menos preparado para entender isso. Esse povo, meus irmãos, podemos ser nós mesmos, que aqui estamos agora, né? Então, tudo isto para dizer que a justiça de Deus se fundamenta no amor. Que nós não estamos aqui assim, por conta de castigo de Deus, de vingança, de punição. Não existe isso. Deus é bondade. Deus é perfeição absoluta. Ele não pune, não castiga, não se vinga. Ele oferece oportunidades de crescimento. E estar aqui agora é uma oportunidade abençoada de crescimento, para nós irmos aos poucos reparando os nossos erros, corrigindo as nossas falhas. E essas falhas, elas são corrigidas através da prática do bem e do amor ao nosso semelhante. Aliás, Pedro, o apóstolo Pedro, já dizia com grande propriedade: somente o amor cobre a multidão de pecados. Somente o amor cobre a multidão de pecados. Nós podemos errar, nós podemos chegar ao fundo do poço, mas no momento em que nós formos tocados pelo amor, amor a Deus, amor a nós mesmos, amor ao nosso semelhante, nós vamos vislumbrar uma outra direção. Nós vamos vislumbrar a luz do Criador, a luz dos mensageiros do Cristo, que está constantemente iluminando o nosso caminho, esperando que nós a enxerguemos. Todos os que passaram pela terra sofreram essas mesmas experiências. Não fiquemos assim desconsolados ou tristes, achando que nós somos os únicos, os primeiros. Não, meus irmãos. Todo espírito criado por Deus, segundo o livro dos Espíritos, é criado simples, sem qualquer experiência, ignorante, sem conhecimento do bem ou do mal. À medida que vai reencarnando, vai adquirindo experiência e discernimento para fazer bom uso do seu livre-arbítrio. Todos. Sem excluir nenhum. Jesus passou por isso. Às vezes achamos, né, e há teorias que dizem que Jesus foi criado perfeito. Não existe isso, meus irmãos. Porque Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filho, porque senão ele não seria Deus imparcial. Para ele, todos são iguais. E todos são criados partindo do mesmo ponto. O que acontece é que Jesus já chegou, aonde um dia nós chegaremos.
a condição de espírito da esfera crística. Todos nós um dia seremos Cristos de Deus. Nós estamos a caminho. Mas Jesus teve também as suas experiências em outros planetas, em outros mundos, não nesse, porque desse ele é o governador espiritual. Lindo, né? Ele é o nosso governador espiritual, o Cristo de Deus. Quando ele veio à Terra, meus irmãos, ele já era da esfera crística, há 4 bilhões e meio de anos. Então a evolução dele não podia se dar no planeta que ele mesmo ia dirigir. Ele tinha que estar no ápice da evolução para se responsabilizar por este cargo de governador do planeta. Mas ele teve as suas experiências em outros mundos. Isso para dizer que a justiça de Deus, ela é igual para todos, entendeu? É igual para todos, não faz diferença. Não é como a justiça humana, que por ser humana tem falhas, mas a justiça divina não pode ter falhas. E aí nós vamos verificar, porque estou falando que todos que passaram, né, aqui pela terra e aqueles que passarão, experimentarão essas mesmas necessidades de se modificarem, de se burilarem, de se transformarem para melhor através da prática do bem, todos indistintamente. Eu vou citar então uma passagem muito linda do Evangelho que vem nos mostrar o exemplo de uma pessoa que teve a sua oportunidade de reparação numa mesma existência, porque esta reparação, meus irmãos, ela pode se dar na presente existência. Às vezes nós nos conscientizamos na necessidade de melhorarmos e nos transformamos e saímos desta encarnação muito melhores do que chegamos. Mas às vezes isso não acontece. A pessoa não desperta. Ela não tem consciência, né, da oportunidade que está recebendo. E ela complica a sua vida, ela vai ao encontro de sofrimentos e dores que não estavam programadas para passar. E o que acontece? Ela acumula dívidas para uma reparação no futuro. No futuro. Não foi o caso dessa pessoa. Ela conseguiu atender ao chamado do Cristo e reparar os seus erros naquela mesma encarnação. Narra o evangelista João. Somente ele narra essa história. Era outono, meus irmãos. Era outono. E as folhas cobriam o chão como um tapete muito bonito e acolhedor. Jerusalém estava em festa. Comemorando um evento muito importante. Era a festa das tendas, ou dos tabernáculos. A festa das tendas era um marco na cultura judaica, porque representava a libertação da escravidão egípcia, né? Daquela caminhada pelo deserto, em que eles construíam tendas para se abrigarem, por isso a festa das tendas. Jesus estava lá em Jerusalém. Como judeu que era, ele estava em Jerusalém. Mas Jesus não estava apenas para comemorar. Jesus estava cumprindo o seu papel, a sua missão, de semear os seus ensinamentos.
de acolher os corações sofridos, de confortar as almas infelizes. E narra o evangelista João que naquele momento ele estava diante do templo, escrevendo, tranquilamente escrevendo, na areia, no chão, na terra, não se sabe exatamente qual era o material da escrita do Cristo. Até hoje, há pesquisas e pesquisas para descobrir o que ele estava escrevendo. Ninguém até agora conseguiu descobrir, né? Mas ele estava escrevendo. De repente, é surpreendido por um grupo de homens trazendo uma mulher. Já sabem o que é. Já sabem dessa passagem. Trazendo uma mulher. E praticamente jogaram essa mulher aos pés do Cristo. E disseram para ele, mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Manda a lei de Moisés que ela seja apedrejada. E tu o que dizes? Aí Jesus, que levantou a cabeça, olhou para todos eles e na sua sublime sabedoria de espírito da esfera crística, disse apenas assim, aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Que resposta, não? Gente, só podia ser de um espírito desse nível. Aí diz que eles foram pegos de surpresa, porque não contavam com isso. Sabe com o que eles contavam? Eles contavam com um deslize de Jesus. Imagina um deslize de espírito da esfera crística. Eles não sabiam com quem eles estavam tratando. Mas eles esperavam que Jesus cometesse um deslize para ser pego numa armadilha e ser preso. Se Jesus respondesse assim, a lei de Moisés não manda que apedreje, então que seja apedrejado, que se cumpra a lei. Eles diriam, e o amor que pregas, como fica? Entenderam, meus irmãos, como é a coisa? Aí se Jesus dissesse assim, não, ela não deve ser apedrejada, porque o amor está acima de todas as coisas. Eles iam dizer que Jesus estava infringindo a lei, entenderam? Então era como se fosse uma saia justa. Agora, para o espírito da esfera crística, não existe saia justa, porque sabe das intenções. Antes deles chegarem, Jesus já sabia que eles iam chegar e o que eles iam fazer. Jesus já sabia. Aí Jesus dá essa resposta e continua escrevendo ali, tranquilamente. E o que acontece com a reação deles? Vão se retirando, tá? Vão se retirando, cada um, e largando suas pedras. Largando suas pedras. Aí, nessa passagem, há algo interessante, né? Quando eu fui pesquisar. Havia nessa lei, que era pena de morte na época, era o apedrejamento, até morrer, até matar. Muito cruel, né? Hoje existe muita crueldade também, não é? Mas é de Santo Chifre, né? Pois é. Então o que acontecia? A lei do apedrejamento permitia que a testemunha ou testemunhas atirassem a primeira pedra, entendeu? Entenderam? Por isso essa fala de Jesus, aquele dentre vós que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Porque a lei permitia que a primeira pedra fosse atributo de uma testemunha. As demais pedras ficavam para o povo se divertir com a desgraça alheia. Tá bom? Aí fica Jesus sozinho com a mulher.
Aí ele pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela responde: não, Senhor. E ele diz: eu também não te condeno. Vai e não peques. Linda essa passagem. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Meus irmãos, a fala de Jesus é a expressão da justiça divina. Justiça de amor, de bondade, de que ele diz: eu também não te condeno. Porque Jesus não veio para condenar. Ele veio para cumprir a lei de Deus. A lei de Deus é lei de amor. Que abre as portas das oportunidades para os filhos que precisam, né, de corrigenda. Eu também não te condeno. Mas ele não ficou só nisso. Ele deu uma orientação para ela: vai e não peques mais. Querendo dizer: vai, segue o teu caminho, mas muda de vida, filha. Muda de vida. Procura se renovar, se transformar, fazer escolhas melhores, para não incorrer nos mesmos erros, no mesmo sofrimento. Será que ela conseguiu isso? Aí que está a questão. Porque o Evangelho de João narra apenas esta parte. Mas existe a continuação da história. É isso que eu vou trazer aqui agora. Porque acabei descobrindo a continuação da história. Existe. Eu fiquei pensando: ué, o que será que aconteceu? Será que ela seguiu essa orientação do Cristo? Né? E ela mudou de vida? Meus irmãos, o nome dela não faz parte da narrativa. Ninguém sabe o nome dela. Né? Então, o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, sabe? O livro Boa Nova, de Humberto de Campos, trata deste fato com o título A Mulher Equivocada, quando ele faz uma referência às mulheres do Evangelho. Ela é tratada como uma mulher equivocada. Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, também trata desta mesma situação, mostrando o que aconteceu depois. O que aconteceu depois, meus irmãos? Ela foi procurar o Cristo. Diz que naquele mesmo dia, ela foi procurar Jesus. Porque ela foi tocada pelas palavras do Mestre. E sentiu em sua alma a emoção do arrependimento. E ela foi procurar o Cristo, meus irmãos, para abrir o seu coração, para explicar as razões pelas quais ela caiu. Não simplesmente para se justificar, mas para explicar. E Jesus já sabia. Ela não precisaria falar nada, porque o Cristo já sabia. Mas para ela, era necessário abrir o coração. E ela foi até Jesus. E explicou como era a sua vida logo após o casamento. O homem com quem se casara não lhe dava atenção, não lhe fazia companhia, saía para as noitadas com os amigos e com outras mulheres. E assim era todo dia. Entendeu? Assim era a vida dela. Ela era jovem, sonhadora, né? Tinha muitos planos, muitos sonhos na cabeça. Aquela solidão foi trazendo tristeza para a sua alma. Ela se sentia sozinha.
abandonada, relegada por aquele homem com quem se casara. Ela sonhava em ter o carinho dele, a afeição dele, a companhia dele. Então o que aconteceu, meus irmãos? Apareceu um outro lhe oferecendo tudo isso que o marido não ofereceu para ela. E ela, na sua carência, porque já estava em estado depressivo, na sua dor, na sua tristeza, ela acabou cedendo à tentação. Entendeu? Como é muito difícil julgar, não é? Condenar, como eles queriam. Mulher adúltera, tem que ser apedrejada. Essa é a justiça vingativa. A justiça de Deus é outra. Porque leva em consideração a história de vida particular de cada criatura. Ninguém erra sozinho, meus irmãos. Ninguém erra sozinho. Ou erra induzido pelos encarnados, amigos ou inimigos, ou pelos desencarnados. Sozinho que não erra. Não é? E ela contou isso para Jesus. E Jesus lhe deu uma orientação. Porque ela queria refazer a sua vida. Ela entendeu a proposta do Cristo quando ele disse: vai e não peques mais. Ai, que coisa linda, meu Deus. Tão pequenininho, tão dependente, que Deus abençoe. Aí ela entendeu a mensagem de Jesus. E ela resolveu dar um rumo diferente à sua vida. Por isso ela foi se aconselhar com Cristo. Que Jesus falou para ela: não fique aqui. Aqui não é lugar para você. Porque aqui você está cercada de pessoas que conhecem a sua vida. Aqui você não terá chance de se reerguer e se levantar. O pai, o marido, não tinham nenhum respeito por ela, porque ela era adúltera, né? Para a lei, para a comunidade, para a cultura, ela era adúltera. Ela havia errado. Então, eles nunca iriam acreditar na sua honestidade. Né? Jesus falou para ela: vai para outro lugar. Procura mudar de vida, mas vai para outro lugar. E ela ouviu e acatou. 10 anos depois, em uma cidade chamada Tiro, essa cidade é uma cidade fenícia, que fica no sul, ficava e fica, né, de uma região que hoje corresponde ao Líbano. E ela foi para lá, para essa cidade, para Tiro. 10 anos depois, esta mulher estava vivendo numa casa muito humilde, onde ela recebia criaturas sofridas, necessitadas de todas as condições, famintos do corpo, famintos da alma, pobres, estropiados, desencorajados, desesperançosos. Hoje se falou tanto de esperança aqui, né? Tão lindo. Eles não tinham essa chama de luz no coração, a esperança. Porque só conheceram o lado duro da vida. E foram atraídos pelas boas energias daquela casa onde ela se encontrava. Porque ali era um pouso de paz, era um pouso de amor, onde ela recebia aqueles corações sofridos. E ali ela falava de Jesus.
Ela falava do Cristo, do amor ao próximo. Ela confortava os corações que já haviam perdido a razão de viver. Ela enchia as almas de esperança, né? E fornecia comida para alimentar o corpo. E assim era a sua vida. Ela se tornou uma divulgadora dos ensinamentos do Cristo. Aquela mulher adúltera, olha a transformação da criatura. Ela agora era outra pessoa, meus irmãos. Amadurecida, sofrida, não é? Mas a reparação ainda não havia atingido o seu ponto realmente ali final. Né? Faltava alguma coisa. Eis que um dia chega pela porta da casa um homem desfalecido. Um homem que era só trapo, física e espiritualmente falando. Doente, faminto, desiludido e desamparado. E este homem chega. E ela começa a tratar dele, das suas chagas, né, das suas feridas, a alimentar o seu corpo que estava muito debilitado. Ela começou, né, esse trabalho de recuperação dessa criatura. E como ela fazia com as outras pessoas, ela começou a falar de Jesus para ele, do Mestre, dos ensinamentos do Mestre, né, da caridade, do amor ao próximo, tudo aquilo que nós já conhecemos. E ele um dia falou para ela assim: eu conheci ele, eu estive com ele, mas a princípio eu alimentei por ele uma raiva, porque ele salvou a minha mulher adúltera da morte e não teve para comigo nenhuma palavra de compaixão. Depois é que eu percebi que eu estava errada. Quando ela ouviu isso, ela percebeu que era o marido dela. Puxa vida, ela percebeu. E ela cuidando dele, com tanta dedicação, né? Com tanto amor, com tanta paciência. O que fazer, meus irmãos? O que nós faríamos no lugar dela? Contaríamos a verdade para ele? Ou ficaríamos quietos? Ela ponderou, meus irmãos, e de forma sensata resolveu não dizer nada para ele. Porque ela teve medo da reação dele. Ele não a reconheceu, né? Ela ficou quieta. Ela não disse quem ela era. Porque ela teve receio, ela não sabia qual seria a reação dele. Ao saber que estava sendo amparado, que estava sendo abrigado na casa que pertencia a ela. Entendeu? Então ela ficou quieta. Não disse, mas procurou confortá-lo da melhor forma possível e dizer para ele que o melhor de tudo isso é que ele e ela conheceram Jesus. Ele e ela conheceram Jesus, né? E tinham alcance aos seus ensinamentos. E assim, meus irmãos, com este seu esforço, com esse seu empenho, ela concretizou a reparação dos seus erros, entenderam? Cuidando dele, né? Cuidando daquele que tinha sido seu marido. Ela reparou
dos seus erros, não é? Ela conseguiu corrigir aquilo que ela havia feito, né? Oportunidade que Deus lhe deu de recomeçar, que o Cristo lhe deu, não é? Quando falou para ela, vai e não peques mais. Ela segurou, né, com mãos firmes esta oportunidade e realmente deu a volta por cima, no sentido de mudar totalmente o rumo da sua vida. É o que Jesus espera de cada um de nós. Que nós tenhamos essa postura de mudar o rumo das nossas vidas, mas sem sentimento de culpa, sabe? Sem punição, autopunição, nos cobrando, porque Deus não cobra, Deus não cobra. Não pune, não cobra, não censura, porque Ele é Pai, Ele é misericórdia. Ele dá o caminho. Errou? Vamos refazer. Você volta de novo. Ó, recomeça. Não fez certo? Volta, faz de novo. E assim, até não precisar mais voltar. Porque esse é o objetivo da encarnação. Aqui é o Livro dos Espíritos. As questões lá, 167 a 171, tratam disso. Quando os espíritos perguntam, quando Kardec pergunta aos espíritos, qual o objetivo da reencarnação? Os espíritos respondem, o melhoramento da humanidade, progresso espiritual. E perguntam, existem limites para reencarnar? Não. O limite está no atingir o alvo, que é a perfeição. Atingiu a perfeição, não precisa mais voltar. É como Jesus, já atingiu, já está na esfera crística, não precisa mais voltar. Ele veio em missão de amor. Ele não reencarnou. Às vezes a gente fala assim, Jesus reencarnou. Não, ele não reencarnou. Nós reencarnamos. Porque nós estamos em processo de evolução. Ele encarnou. Ele veio uma só vez. E não vai vir mais, né? Porque no corpo físico, porque ele não precisa. E não vai voltar, como muita gente ainda espera, não vai voltar porque ele nunca se afastou. Ele está aqui, entre nós, né? Então, a mulher adúltera, ela cumpriu o seu papel aqui na terra, ela seguiu a direção que Jesus lhe apontou. Quando Jesus disse para ela assim, vai em paz, quando ele aconselhou-a a mudar de lugar, vai em paz, né? Siga o melhor caminho, porque o Pai reserva sempre para a ovelha que retorna ao seu rebanho oportunidades divinas. Então nós estamos aqui, meus irmãos, na condição de ovelhas que fugimos do rebanho. Ovelhas desgarradas, mas não abandonadas. Não abandonadas. Né? Ovelhas que agora estão tentando retomar o caminho do rebanho divino através da reparação dos seus erros, da reparação das suas falhas. E a justiça divina, na sua misericórdia, na sua bondade, permite que nós nos modifiquemos, que nós nos transformemos para melhor, através do nosso empenho, do nosso esforço. Sem cobranças, né? Sem punição,
sem ideia de castigo. Não. Somente o amor cobre a multidão de pecados. Se nós nos guiarmos pelo amor, pela prática do bem, pela prática da caridade, para Deus isto é suficiente. Não precisamos sofrer. A irmã Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela fala disso. O nome já é, né? Reforma Íntima Sem Martírio. Quer dizer, se reformar interiormente, se transformar, se renovar, mas sem se martirizar. Sem sofrimento, se aceitando do jeito que é. Né? Se aceitando do jeito que é, se conhecendo e lutando para mudar o rumo da vida para melhor. Entendendo que nós estamos todos no mesmo barco, né, meus irmãos? Nós erramos, todo mundo erra. Errar e acertar fazem parte do processo de aprendizado. Né? O importante é entender o erro como alavanca de crescimento, de amadurecimento. Olhar para trás e dizer, puxa vida, como eu cresci, né? Como eu cresci, hoje eu sou outra pessoa. É o que a mulher adulta falaria, né? Puxa vida, eu sou outra pessoa, eu já não sou mais aquela criatura. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é sublime, reconhecer isso. Que nós estamos caminhando em direção a Deus, em direção à luz. Que nós já somos criaturas melhores. Isso para Deus é muito importante. Bom, já passei do horário, como é que é o negócio? Vai cantar. Eu já passei? Ou não? Ah, já passei, desculpa. Eu não entendi o seu sinal. Você tem que vir aqui na minha frente e me chacoalhar, porque senão eu começo a falar e esqueço da vida. Mas, meus irmãos, é isso, né? O Evangelho tem lições maravilhosas, né? Eu achei essa divina. Conhecer o outro lado, né? Da mulher adúltera, saber da transformação dela, do caminho que ela trilhou, é a nossa história, meus irmãos. É a história de cada um de nós. Não é? A nossa história particular. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos sustente, para que nós possamos, assim, aproveitar ao máximo essa oportunidade. E canto a música antes? Ah, tá bom, faz encerramento. Que nós possamos aproveitar, né? Essa oportunidade que aqui nós temos, essa vida que Deus nos concedeu, esse presente, dando o melhor de nós e entendendo que Deus nos ama e nunca nos deixa órfãos. Então vamos, nesse clima de harmonia, de muita emoção e de muita paz, agradecer a espiritualidade amiga que se encontra aqui presente neste ambiente. Embora possamos não ver, que é o meu caso, que eu não vejo, mas sentimos. Sentimos que o amor está no ar. Existe uma energia elevada aqui neste ambiente, né? Que é o resultado da presença deles. Então nós vamos agradecer este amparo, esta sustentação, rogando a estes amigos queridos, além de agradecer, rogando que este amor possa se espalhar em todas as direções do nosso mundo, do nosso planeta, envolvendo cada coração sofrido, necessitado do amparo de Deus. Que a luz de Deus possa chegar em cada recanto deste planeta e que possa tocar cada coração,
despertando o amor pela vida, despertando a esperança e a vontade de viver. E que Deus receba de nós a gratidão por nós aqui estarmos, por este momento tão importante, por esta casa que nos acolhe, que nos recebe e que promove oportunidades de crescimento para todos nós. Então, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, amigos espirituais, que nós possamos sair daqui muito melhores do que chegamos, levando esta paz em nossos corações. Que assim seja. E vamos agora encerrando assim com a música. Eu ia fazer a Ave Maria, mas aí me lembrei que pode ser a música Ave Maria, né? Então vamos encerrar este momento com a oração cantada. Louvor a Maria, nossa mãe, mãe de Jesus, dizendo: Ave Maria, nos seus andoris. Pode cantar. Rogai por nós, os pecadores. Abençoai essas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem e o vento conduz a vós. Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem e o vento conduz a vós. Virgem Maria, muita paz.